É uma alegria estar aqui mais uma vez, né? Para falar desse Deus tão maravilhoso, que tem feito tantas coisas grandiosas nas nossas vidas e que nosso olhar esteja somente para Ele. Tem dificuldades, tem acontecimentos desagradáveis, mas nós temos que estar focados, direcionados simplesmente nele, né? Em tudo que virá, né? No que nós vamos viver lá no céu, lá na glória, né, Dinha? Oh, glória a Deus! Irmãos, é só uma pequena reflexão. É uma pequena reflexão, irmão, que eu vou trazer nesta noite, de uma palavra que o Senhor, eu estava assim, um pouco triste, cabisbaixa com algumas coisas que estavam acontecendo. E o Senhor me levou até essa palavra, e ela é bem conhecida da Bíblia, mas na palavra o Senhor falou comigo sobre a esperança, né? E o tema é Jesus, nossa esperança. Jesus é a nossa esperança, né? Aquilo que nós esperamos todos os dias. Nosso olhar tem que estar focado nisso. Ele é aquele que nós esperamos. Jesus, ele vai voltar e nós estamos esperando por ele. Sabe, numa perspectiva, sabe, grandiosa. Então, o pastor Flávio já leu, mas eu vou ler novamente. O tema é Jesus, nossa esperança. Está no livro de Lucas, capítulo 8, versículo do 26 ao 39. E diz: a cura do endemoniado Gerazeno. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônio, que havia muito tempo não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Irmãos, eu quero que vocês pensem aí a vida desse homem. Eu quero que vocês levem os seus pensamentos, a sua imaginação para essa cena, né? Jesus chegando ali e encontrando esse homem morando em túmulos. Então, pensa aí nessa situação. E quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente, porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. Aí vocês imaginam aí, irmãos, Jesus vindo de encontro àquele lugar, ele ia pregar naquela cidade, só que, naquela ida, ele já estava vendo as coisas espirituais e já estava expulsando o demônio daquele homem que ele já sabia que estava ali. Então é espiritual, né? Vocês imaginam aí, Jesus vindo para pregar naquela cidade e já tendo um diálogo entre ele e aqueles espíritos que apoderavam-se daquele homem. Então pense nisso aí também. E embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. E Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? E ele respondeu: é Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Irmãos, aí houve uma conversa espiritual entre Jesus, de forma espiritual, e os demônios que estavam naquele homem. Pense nisso aí também. E os demônios pediram a Jesus. Não, aí isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estavam pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade
e pelos campos. Ficaram tudo assustados, mas que era coisa espiritual, não era de fácil compreensão, não. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. Todo mundo temendo, né, irmão? Aquela cena. Aquele homem sentado ali junto com Jesus. Quando eles viram, irmão, eles temeram. Pensa aí nessa situação. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como mandar Jesus ir embora, porque estavam com muito medo daquela situação. E Jesus, entrando de novo no sai dos demônios, lhe pediu que eu deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus tinha feito por ele. Glória a Deus. Aleluia, e louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e eu fiquei analisando toda a cena, né? É algo assim muito grandioso. Porque, em primeiro lugar, eu pensei sobre aquele homem, né? Assim, as características daquele homem, quem era aquele homem. Porque se Jesus manda ele voltar para a casa dele, com certeza ele tinha uma casa, né? Ele tinha uma casa. E aquele homem vivia naquela situação, né? E, com certeza, ele não estava separado da sociedade. Irmãos, ele estava ele não estava ali, eu quero falar assim, ele não estava ali, ele não estava dentro da sociedade, vivendo uma vida normal, né? A situação que ele vivia era tão terrível que levou a ir morar com os mortos. Irmãos, o relacionamento daquele homem era com os mortos. Você imagina aí. Por isso que aquele homem tem uma legião de demônios, né? Porque era um homem que estava nu, da sociedade não queria vê-lo, irmão, com certeza. Ele morava ali nos túmulos. A família já tinha deixado, acredito, de tanta luta, de tentar que aquele homem mudasse. Né? Eu vou imaginando assim, irmão, a situação e vou pensando sobre aquele homem, né? Assim, a situação dele. Então ele estava ali distante da sociedade, vivendo em túmulos, né, num relacionamento com os mortos. Então aquele homem estava morto. Né? Ele não tinha mais uma vida social, ele não tinha mais um relacionamento com as pessoas. Né? Ele estava ali jogado nos túmulos. De vez em quando aqueles demônios, né, se rebelavam, era necessário amarrá-lo com correntes, e ele era tão terrível que ele saía daquelas correntes numa força terrível. E eu fiquei, irmão, imaginando a situação daquele homem, né? Passei assim uns 5 minutos pensando na situação daquele homem e ver assim ao meu coração. O que você está passando não chega nem perto do que aquele homem estava vivendo. E eu pensei, é verdade, Senhor. Com certeza. Então, aquele homem estava numa situação complicada, né? Estava numa situação complicada. E aí vem outra questão. Jesus, ele vinha, né, com seus discípulos para pregar a palavra naquela cidade. O rumo de Jesus era para aquela cidade. Irmão, mas nosso Jesus, ele sabe de tudo. Sabe, eu fico olhando a perfeição desse homem. E quanto mais eu o conheço, mais eu fico impactada com tanta beleza, tanta grandeza, tanta sabedoria, né? Tudo que ele fazia e que ele faz é tão, sabe, de forma tão perfeitinha. E Jesus vinha ali simplesmente para pregar naquela cidade. Irmão, mas eu creio que a distância entre Jesus e aquele homem era uma distância bem, bem grande. Mas Jesus, de forma espiritual, já via a situação daquele homem. É tanto que no texto há um diálogo, né, entre aqueles demônios que estavam apoderados daquele homem
e Jesus. Irmãos, eu fico imaginando Jesus vindo naquele barco, eu imagino que era no barco, né? Com aqueles discípulos. E ele vinha, sabe? E ele percebeu que estado estava aquele homem, né? Eu fico imaginando assim, Jesus ele ia pregar naquele lugar. Mas, irmãos, eu fiquei olhando a situação do texto. Jesus, ele foi rejeitado por aquele povo. Ele já sabia, na sua grandeza, que ia ser rejeitado por aquele povo. Mas eu vou falar assim, tipo, a minha fala, ele não dá ponto sem nó. Porque ele é tremendo. Quando ele decide fazer algo, ele faz e acaba. Bolsa. Então ele vinha pensando, eu fico imaginando Jesus pensando assim, aquele povo não vão me aceitar, mas eu tenho algo para eles, né? E Jesus vinha e já começou e viu aquele homem demoniado, e ali Jesus já começou um diálogo com aqueles demônios, e aqueles demônios já, sabe, adoraram ao Senhor, e disse assim, o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Oh, eu acho lindo demais, sabe? Até os demônios se prostram, quando Jesus quer fazer, até os demônios têm que se prostrar, irmão. Então, eu fiquei imaginando ali, houve um diálogo entre Jesus e aqueles demônios, sabe? Jesus, né? O homem diz, porque peço-lhe que não me atormente. Peço-lhe que não me atormente. Irmãos, eu fico pensando que isso é tudo de forma espiritual. Aquele povo ficaram tudo assombrado, porque eles não entendiam aquilo, não. Você imagina aí um homem amarrado, conversando com um monte de mortos, um homem que não ia nem na sua cidade, que todo mundo sabia quem era ele, era louco, ninguém chegava perto, né? E acontecendo tudo aquilo, aquelas pessoas olhando. Irmãos, isso não é para qualquer um entender, não. Por isso que eles correram, sabe? Então, assim, eu fico olhando essa grandeza do nosso Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele é aquele que nós esperamos todos os dias, independente de Covid-19, independente de qualquer coisa, sabe? E naquela situação, Jesus tinha um propósito, sabe? Eu tenho certeza absoluta. Ele tinha um propósito diante de toda aquela situação. E ali houve aquele diálogo, né? E ele disse, qual é o seu nome? E ele disse, é uma legião. Irmão, era muitos, viu? Uma legião, você imagina aí, uma legião. Eu fui pesquisar milhões de demônios naquele homem, milhões. Por isso que aquele homem fazia tudo aquilo. Né? Porque era uma legião, você pensa aí, uma legião de demônio em uma pessoa. Deve ser coisa terrível. Eu nunca presenciei, não, mas eu acho que deve ser coisa terrível. Aí, nesse diálogo, aí Jesus no diálogo com ele, isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Os demônios pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos, né, passava por ali, né, e Jesus mandou aqueles demônios para aqueles porcos. Então, assim, é algo espiritual. Houve ali uma cerca de uns 10 minutos, eu penso, é tudo da minha cabeça, assim, que eu vou imaginando e vou olhando os minutos, vou colocando para entender tudo. E eu penso assim, que Jesus passou uns 10 minutos ali, sabe, conversando com aqueles demônios, até colocar eles naquela manada de porcos, e aqueles demônios, né, iriam embora. E depois, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos, Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se, despenhadeira abaixo, para dentro do lago e se afogou. Pronto. Vendo o que tinha acontecido, irmãos, aí eu fico imaginando ali, né? O povo se assustou, com certeza. Quem estava ali correu para ir avisar, fofocar. Eu penso assim, falar de tudo aquilo que tinha visto, porque não era coisa assim fácil de entendimento não, né? E aquele povo correu naquela cidade para falar, né, de tudo aquilo que tinha acontecido, e Jesus já sabia de tudo que ia acontecer. Jesus sabia que não ia ser aceito naquele lugar, mas já estava fazendo o que devia ser feito para que a palavra dele chegasse lá naquela cidade, para que pessoas se convertessem, entregassem a vida a Jesus, saíssem da morte para a vida. Ele já tinha preparado tudo. Ele já tinha preparado tudo, né? Achavam que ele não
ele não chegaria ali para pregar, por quê? Porque aquele povo tinha rejeitado diante de tudo isso que tinha acontecido, né? Eu fico imaginando todo mundo correndo para a cidade. Ai, vocês não acreditam o que aconteceu. Aquele endemoniado que vivia ali nos túmulos, agora está diferente. Chegou um homem e começou a conversar com ele. Era uma conversa que a gente, meu irmão, devia. Eu fico imaginando assim, foi um blá, blá, blá grandioso. A cidade parou para escutar tudo aquilo que era tão extraordinário, né? E aquilo deve ter feito um tumulto grande. Eu imagino assim, a cidade todinha foi para aquele lugar, sabe? Porque o tumulto foi grande. Né? E Jesus ali, olha, Jesus assim, sabe, irmãos? Eu fico imaginando Jesus, sabe? Eu fico imaginando o comportamento de Jesus, tudo acontecendo, ele já sabendo, e ele assim, aquele povo correndo, era muita gente, e ele assim, olha, com a sua beleza, grandeza, sabe, sabedoria, falar na hora certa, fazer o que é correto, para simplesmente a minha palavra chegar daquela cidade e pessoas serem libertas, salvas. Então ele se comportava assim, como, sabe, um lindo. Ele é lindo demais. E todo mundo correu, né? Aqui diz no texto. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem que tinha saído dos demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. Não é para menos não, né, irmão? Quem não conhecia, porque com certeza a palavra de Deus ia chegar naquele lugar, naquele momento. Eu imagino assim, irmãos, ninguém sabia quem era Jesus naquela cidade, né? Ninguém nunca tinha visto falar dele. E quando viram aquele homem, né, eu acho que ficaram todos assim, sabe, menina, deve ter sido um movimento. Você já viu movimento na rua? Que lá na minha rua tem um movimento de vez em quando. Todo mundo corre. Menina, aquele povo ficaram tudo impactado. Né? E ficaram assustados também. E eu conversando assim, né? Lá, lendo a palavra e pensando, ô povo difícil. Como é que o povo viu aquilo maravilhoso? Aquele homem que vivia, sabe, endemoniado, destruindo tudo. Agora o homem estava em perfeito juízo. Não estava mais ele nu. Saía, né, todo mundo via ele nu, correndo, ele agora estava vestido, né, sentado, mas Jesus, conversando sobre as maravilhas. E aquele povo não estava entendendo, e eu comecei a reclamar, e o Espírito Santo dizia, eles não me conheciam não, eles não conheciam Jesus não, amada. Então pare de pensar isso deles. Eles não conheciam, com certeza eles temeram, né, ficaram assustados. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse. Quando eles viram tudo aquilo que Jesus havia feito, eles não deixaram Jesus entrar com seus discípulos naquela cidade. Mas Jesus já sabia que ia acontecer isso. Por isso que ele tirou os demônios daquele homem, porque ele não ia entrar na cidade, não, ele. Mas a palavra que era ele, ia chegar naquele lugar. Né? E todo mundo não aceitou, pediu que ele se retirasse, porque estavam tudo com medo. Pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. Irmãos, eu fico imaginando, eu fico pensando assim, Jesus tinha poder para dar um sopro naquele povo. Sabe, ele podia entrar ali, porque ele tinha poder para isso. Ele podia entrar naquela cidade. Mas, olha, quando eu penso em tudo que Jesus faz, eu fico muito, sabe? Eu digo, Senhor, me ajude a ser imitador dele. Jesus podia entrar, dizer, não, eu vou entrar porque eu vou pregar para... Não, irmãos, simplesmente ele voltou, sabe? Sabe assim, eu acho muito linda tudo que ele faz, né? Suas atitudes diante das situações, né? Eu acho muito lindo. O homem agora vem a parte desse homem, que a partir de agora, aquele homem tinha sido transformado para um propósito, assim como nós fomos. Nós fomos transformados para um propósito. Pregar a palavra, sim.
entender que Jesus vai voltar e que nós estamos aqui esperando simplesmente por Ele, sim. Sabe, e muitas promessas que há na Bíblia, sabe, assim, são muitas coisas maravilhosas que Jesus tem para nós. E Jesus ali voltou, e o homem de quem tinha saído os demônios fez um pedido. Ele pediu que eu deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo, né? Aquele homem que agora estava totalmente transformado, né, assim, ia viver, saiu da morte para a vida, assim como foi conosco. Nós saímos da morte, eu estava ali, nos meus pecados e delitos, e o Senhor me tirou e trouxe para a vida eterna. Irmãos, a vida eterna que nós, vamos viver lá. Nosso olhar tem que, irmãos, eu tenho orado e pedido ao Senhor para ter esse olhar, eu quero tirar minha visão aqui dessa terra. É fácil, eu não vou dizer a vocês que é fácil, não. Porque tem algumas coisas que eu vivo aqui, que eu até, acho bom, fico feliz, o emprego, tenho um emprego, tenho, minha família, mas eu não quero pensar nisso mais. Eu posso estar até louca, mas eu não quero. Eu tenho orado, tenho clamado ao Senhor, o Senhor me dá, a visão da eternidade, daquilo que eu vou viver para sempre. Então, aquele homem, ele, a partir dali, a vida dele mudou totalmente, né? E Jesus disse a ele que ele não podia ir, né? Volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Irmão, Jesus não entrou na cidade não, né? Mas ele entrou. De qualquer forma, ele entrou por quê? Porque ele é a nossa esperança, ele foi a esperança desse homem que estava ali destruído, morto, sem valor nenhum. A sociedade não dava valor a nada dele. Naquela cidade ele não podia nem entrar. Eu fico imaginando, irmãos, a partir da hora que aquele homem viu Jesus, o que aconteceu na vida dele. Assim na minha vida e na vida de cada um de nós. Né? E aquele homem, agora, ele ia ter, irmãos, valor. Um valor, irmãos, que eu fico imaginando, quando ele voltou para aquela cidade, todo mundo impactado, com certeza as pessoas se acalmaram. Eu fico imaginando assim, a volta dele, né, para aquele lugar. As pessoas se acalmaram e ele começou a dar o testemunho, né? E Jesus, ele não podia perder esse testemunho. E a partir daquele momento, aquele homem, quando Jesus disse a ele, volte para a sua casa e com tudo que Deus fez por você, então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Eu imagino que depois disso, quando aquele homem voltou para aquela cidade, irmãos, era só do que ele falava. Ele testemunhava tudo que Jesus tinha feito por ele. E eu tenho certeza, não sei se a Bíblia relata, porque eu não fui pesquisar a fundo se tem outros textos. Eu sei que tem outros textos que falam sobre isso aqui. Mas depois disso, eu não vi nenhum texto, né, que fale sobre o que esse homem fez. Mas com certeza, esse homem pregou a palavra de Deus e vidas se converteram naquela cidade. Vidas foram transformadas, pessoas começaram a entender tudo aquilo que eles tinham visto, né, naquele momento do encontro de Jesus com aquele endemoniado. E eu fiquei pensando, Jesus podia ter aceitado que aquele homem tivesse ido embora com ele. Não é isso? Se o homem queria ir com Jesus, ele podia sim ter aceitado que aquele homem fosse com ele. Irmão, mas ele não aceitou. Ele é perfeito, ele sabia qual era a missão dele aqui nessa terra. Ele simplesmente disse àquele homem, vá lá para a sua casa e fale tudo aquilo que eu fiz na sua vida. Glorificado, engrandecido seja o nome do Senhor. Honras e glória seja dado a Ele. Porque, irmãos, é nesse texto que eu começo a ter um relacionamento mais profundo com Jesus. Depois desse texto, eu comecei a entender que a minha esperança é Ele. Jesus é a nossa esperança. Foi a esperança desse homem e é a nossa.
glorificado, engrandecido seja o nome do Senhor. Então, eu fui procurar no dicionário o que é esperança. E é ter convicção da realidade de algo que se espera, confia, expectativa, perspectiva. Então, irmãos, nós precisamos desfrutar dessa esperança que está simplesmente no nosso Jesus, que é tão lindo, santo. Irmãos, e eu posso assim dizer a vocês algo. Nós precisamos conhecer Jesus de uma forma, sabe assim, mais peculiar, mais profunda, através dos textos. É através desse texto, irmãos, eu sabe, comecei um relacionamento mais profundo com Deus, com Jesus, né? Uma compreensão melhor. Eu acredito assim, um relacionamento, né? Porque é um processo que nós vivemos num processo. E quanto mais buscamos a palavra, mais aprendemos. E aqui, irmãos, eu comecei a ver, sabe, o que Jesus faz. E nós precisamos entender, colocar no nosso coração e crer. Porque a partir daquele momento, a vida daquele homem mudou e ele voltou para a sua casa. Eu creio que ele voltou para a sua família. E ali naquela cidade as pessoas conheceram Jesus, né? E houve salvação, libertação. Então, irmãos, eu creio que diante de tudo isso que nós estamos vivendo, nós precisamos se acalmar, sabe? Não se agitar, não, é fácil, é não. Mas nós cremos na palavra. É essa palavra que nós, sabe, colocamos no nosso coração e vivemos na prática. Sabe, esse homem agora foi praticar tudo aquilo que ele viveu. Irmãos, tudo isso eu penso que aconteceu nos 40 minutos. Né? Uma vida inteira, não sei que idade aquele homem tinha. Não sei que idade, até que idade ele perdeu toda a sua vida. Mas ali, a partir daquele momento que ele conheceu Jesus, a vida dele mudou totalmente. Irmãos, eu creio que ele vivia de dia e de noite falando do seu testemunho, falando de Jesus, né? Que Jesus é a vida, que Jesus tira você da morte. Irmãos, ele pregava a palavra e Jesus chegou ali naquele lugar. Eu creio. Simplesmente eu creio. Então, que nós venhamos colocar a palavra de Deus no nosso coração e ter tranquilidade, paz, a paz que excede todo entendimento, como foi falado aqui nesta noite, como foi falado no louvor, não deixa a esperança em você morrer, né? A nossa linda aqui louvou 2 louvores que falavam de esperança. Minha esperança é a tua palavra. Mas a minha esperança é a tua palavra, olha, é isso é a palavra, né? Estava ali e, sabe, confirmava ao meu coração. Jesus é a nossa esperança. Toda esperança está nele. Nós temos confiança e esperamos ele, simplesmente. Temos que viver nessa terra. Estamos aqui, mas somos peregrinos aqui. Vamos ficar aqui não, irmãos. Sabe? Eu creio nisso de forma, sabe assim, eu tenho buscado todos os dias crer nisso. Porque a partir desse dia, né, a esperança desse homem se tornou Jesus de Nazaré, simplesmente. E só para terminar, irmãos, que era uma reflexão bem rapidinha, eu quero partilhar outro texto que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 12. Que depois que nós compreendemos que nossa esperança está em Jesus Cristo, né? Porque a esperança é até a convicção da realidade de algo que se espera, confiança, expectativa. Nós vamos viver em paz, simplesmente. Como esse homem que trazia uma legião de demônios e agora a vida dele mudou e ele agora pregava a palavra simplesmente. Eu creio que ele saía ali, eu acredito que ele expulsou demônios de muita gente, né, pela experiência que ele passou e a partir dali a vida dele mudou totalmente. Assim é conosco, né? Quando nós conhecemos a Jesus, ele mudou totalmente minha vida, nossas vidas. Eu estava numa vida de morte,
né, de destruição. Não estava nesse ponto aqui desse homem, que eu fiquei imaginando que uma pessoa que conversava com os mortos e não tinha esperança nenhuma, né, era uma pessoa sem valor algum, deve ser algo terrível. Eu não estava nessa situação, mas estava também em pecados, em delitos, sabe, triste, querendo preencher minha vida de alguma coisa, mas Jesus chegou ali, transformou, e hoje eu posso dizer que sou uma pessoa feliz. Irmãos, eu sou feliz. Eu posso lhe dizer isso com toda convicção. Tenho problemas? Tenho. Tenho dificuldades? Tenho. Mas eu depositei minha confiança em Jesus. Jesus, nossa esperança. Eu depositei toda a minha esperança nele. Nesta noite, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, venha colocar no coração de cada um que está assistindo em casa, que nós que estamos aqui, essa esperança viva. Uma esperança viva que agora minha vida vai andar de forma leve. Sabe? Com certeza aquele homem carregava um peso e agora ele andava assim, ó, leve como uma pluma. E assim é conosco. Irmãos, e só para terminar, eu quero ler um texto para finalizar, que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 3 ao 12. E diz assim, uma viva esperança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, uma esperança viva, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada no céu para vocês, para mim e para cada um de vocês. Nós que estamos aqui, cada um que está assistindo em casa, aquele ainda que não conheceu a Jesus, mas que tem a oportunidade de conhecer, de entregar a sua vida e saber que tudo que ele fez, irmãos, foi para isso. Sabe? Para que nós possamos viver aqui nessa terra, crendo, simplesmente crendo. Que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, serão contristados por várias provações. Irmãos, vamos ter provações, mas os nossos corações vão estar firmes em tudo aquilo que Jesus fez para nós. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulta em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo, irmãos, é algo assim tremendo, né? Tudo que foi feito por nós, né? A morte na cruz, toda a revelação, sabe? É algo que nós não podemos nem explicar. Eu posso sentir, irmão, mas com palavras eu não sei explicar a vocês. Mas sentir, eu sinto. Sabe, é muito grandioso. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exulta com uma alegria indescritível e cheia. Voltou, irmão. E cheia de glória, irmãos. Então, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exulta com alegria indescritível e cheia de glória. A nossa alegria, ela é cheia da glória de Deus. Não é das situações que nós vivemos, irmãos. Ela é cheia da glória
de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, que essa palavra ela seja firmada no seu coração. E a nossa alegria seja cheia da glória de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque é essa alegria cheia da glória de Deus que eu quero viver todos os dias da minha vida até Jesus voltar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Irmãos, sabe? É a salvação da nossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a nós, a vocês, a nós, a mim e a você. Investigando qual a ocasião ou os quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam neles e está em nós. Glórias e louvores seja dado a esse Deus que é santo. Que neles estava ao predizer o sofrimento que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vocês, para nós, ministrava as coisas que agora foi anunciada a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Com essas que anjos desejam contemplar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Honras e glórias seja dado a Deus, que é santo, é perfeito, é fiel. Irmãos, e que nesta noite, pelo poder que há no nome de Jesus, a nossa alegria seja a glória de Deus. Que o nosso coração seja cheio, sabe, dessa alegria. Sabe, dessa glória que vem do nosso Senhor. E assim como esse homem, que a partir desse momento, sabe, viveu, eu imagino, irmãos, que esse homem, a partir desse momento, viveu coisas grandiosas da parte do Senhor. E assim seja conosco, né? É essa esperança, essa viva esperança que eu quero ter no meu coração. E oro ao Senhor para que nós também, que todos nós venhamos ter essa esperança que vem do nosso Jesus. Quanto mais o conheço, como sempre eu falo, mais eu o amo. Quanto mais eu conheço, mais quero estar perto dele. Eu fiquei pensando, a minha alegria é na glória que vem do Senhor. Então, que nós venhamos ser cheios dessa glória, porque nós andamos assim, irmãos, cheios do Espírito Santo, vivenciamos as coisas cheios do Espírito Santo, olhando para essa glória que vem do nosso Deus, irmãos. Sabe, isso é muito tremendo. Então, que nesta noite essa palavra possa trazer alegria ao coração de cada um, certo? Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus pela vida da presbítera Rosário. Palavra tremenda, né, irmãos? Em nome de Jesus. Isso alegra o nosso coração. Louvado seja Deus. A vida daquele homem nunca mais foi a mesma, irmãos. O Senhor, Ele tirou aquele homem dos lugares sombrios. Aquele homem vivia pelos sepulcros e em alguns momentos era levado ao deserto. Era escravizado. Mas o Senhor fez a obra, o Senhor restaurou, restaurou a sorte daquele homem. E ele queria seguir a Jesus, e Jesus disse: volte, vai para o convívio dos seus, aleluia, vá anunciar a minha palavra. Irmãos, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Louvado seja Deus, irmãos. É assim que o Senhor fez conosco, né, na nossa vida. E eu tenho certeza de uma coisa, irmãos: a tristeza, a escravidão, a escuridão nunca mais fez parte da vida daquele homem, assim como não faz parte de nossas vidas. Em nome de Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês que estiverem conosco. Muito obrigado mais uma vez aos irmãos que estão aqui cooperando. Que Deus esteja
recompensando, cuidando de cada um de nós. Conte conosco, irmãos. Estamos aqui, né? Ministério dessa igreja, juntamente com o pastor, os irmãos, estamos aqui para juntos. E logo em breve, irmãos, em nome de Jesus, estar contando as bênçãos e o aprendizado de tudo isso. Porque, irmãos, em nome de Jesus, eu quero dizer uma coisa aqui a você: nada acontece por acaso, tudo é permissão de Deus, tudo é permissão de Deus. Em nome de Jesus, não vamos nos apavorar. É difícil, como a presbítera disse, em alguns momentos, irmãos, é difícil, alguns de nós passamos por momentos difíceis, mas nada foge do controle do Senhor. Ele continua sendo Deus. Irmãos, em nome de Jesus, estamos vivendo aquilo que cantamos em alguns outros momentos. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Então, programação da semana continua a mesma, né? Acredito que o pastor irá postar nos grupos aí as lives, como vai ser essa semana. E o clamor do meio-dia, irmãos, em nome de Jesus, que é uma bênção, né? De meio-dia a 1h da tarde, né? Tem o clamor do meio-dia. Tem uma audiência assim tremenda, participação dos irmãos. O pastor sempre traz uma palavra do céu para nós. E é uma bênção, né? Chegamos, quem trabalha chega em casa no horário do almoço, já vai ali desfrutar da palavra do Senhor. Tem sido bênção para mim, para minha casa. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estarmos vivenciando, né, irmãos, e aprendendo com Deus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe os irmãos. Estiveram aqui conosco vários irmãos. Não dá para citar o nome de todos, né? Mas irmãos do Itães, irmãos da Boa Passagem, irmão Alisson, irmão Jarni, irmã Gorete, né? Os irmãos ali, irmão Tiago, Damião, e vários outros irmãos, que muitos irmãos, alguns irmãos que sempre estão nos acompanhando na cidade de Angicos, Natal, né? Pernambuco, Recife, né? Tem muitos irmãos que sempre estão nos acompanhando e também pessoas que ainda não fazem parte aqui da nossa congregação, né? Familiares. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe. Logo em breve estaremos aqui, né, irmãos, para receber todos vocês. Sintam-se convidados para o primeiro culto aqui do templo. Após esse momento, irmãos, vocês estarem aqui conosco. E eu creio, viu, irmã Ediana, em nome de Jesus, que será um tempo de colheita, irmãos. Eu creio, em nome de Jesus, Deus vai fazer grandes coisas. 2020 é o ano da superação, em nome de Jesus. Então, vamos desfrutar, irmãos, daquilo que o Senhor nos deu. Convicção de vida eterna, alegria do Senhor, paz, amor, né? Desfrutar das bênçãos espirituais, em nome de Jesus. Tenham todos e todas uma boa semana, certo? Em nome de Jesus, que Deus possa estar se fazendo presente assim de forma sobrenatural na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Então vou impetrar a bênção apostólica, que o Senhor esteja cuidando. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito seja com todos vocês agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus.